Etapas da orçamentação. Terceira etapa, fechamento do orçamento. Item 11. Cálculo do BDI. Esse é um assunto bastante polêmico na orçamentação e por isso gera muitas dúvidas. Vamos resolver esse assunto de vez. Mas antes de denominações e fórmulas, vamos começar com um exemplo simplificado. Imagine uma obra hipotética composta por apenas 4 serviços, aos quais o construtor tem que apresentar o preço de venda para participar de uma licitação. Após o lançamento das composições unitárias no serviço, o engenheiro montou uma tabela resumida dos custos para cada item e chegou ao custo direto total da obra. Esse é o resultado até a segunda etapa da orçamentação, sem a consideração dos custos indiretos, que é a identificação dos serviços, o levantamento das quantidades, a associação das composições unitárias para cada um dos serviços e a aplicação, tudo isso na planilha, na tabela, né, mostrando o custo direto total. E é exatamente esse ponto que nós temos aqui. Então, o montante de R$ 5.000 não é ainda o preço de venda, é apenas o custo direto. Falta considerar ainda os custos indiretos, que são os gastos relacionados à produção, mas sem relação direta com as quantidades produzidas, as despesas, que são os gastos relacionados à operação da empresa, o lucro e os impostos. Um detalhe, as despesas elas podem ser compostas por duas parcelas. Os gastos de operação geral da empresa, uma administração da empresa, o jurídico, o escritório central, ou gastos da empresa relativos apenas àquela obra, como, por exemplo, considerações sobre os riscos daquela obra, seguro, custos relacionados a despesas financeiras e eventuais característicos específicos daquela obra ou contrato. Então, usando alguns números aqui para continuar o nosso exemplo, vamos considerar que os custos indiretos tenham um valor total de R$ 500. E atenção, isso é um valor absoluto, gasto relacionado à produção. Esses R$ 500 são gastos relacionados à produção, que tem relação com a produção, porém não tem relação direta com as unidades produzidas. A administração central, considerando um valor de R$ 50. E aqui também um valor absoluto. Esses R$ 50 vem de um rateio. Toda a despesa da empresa foi dividida e distribuída, como a gente chama de rateada, entre as obras e contratos que tem em andamento. Então, por algum critério, ou de peso de faturamento, ou área construída, ou folha de pagamento, qualquer um desses critérios ou outro que a empresa possua para fazer o rateio, foi direcionado para essa obra um custo de R$ 50 para remunerar a administração central. E aqui ele entra como valor absoluto, não percentual. Outro foi destinado aqui um valor de R$ 50 para riscos e eventuais, também uma verba de previsão, uma disponibilização desse recurso, caso a necessidade de compensar algum risco, ou alguma incerteza ou alguma eventualidade. Então são esses 3 valores que vão ser ainda gastos com a execução desses serviços. E eu tenho outros 2 itens, os impostos e o lucro, cada um deles de 10%. Os impostos se referem à receita, ou seja, eu só pago o imposto à medida que eu vendo, ou que eu emito uma nota, que eu tenho uma receita. E a mesma forma o lucro, eu só posso dizer que eu tenho lucro se eu tive uma receita. Então, esses 2 itens são relacionados diretamente à receita, então eles são percentualmente medidos em termos percentuais. É importante usar o valor absoluto ou valor relativo, no caso, termos percentuais. Deve-se usar o valor relativo, o valor percentual, somente em casos que a relação seja direta entre os valores envolvidos. Por exemplo, custos indiretos. Eu posso transformar esses R$ 500 num percentual do custo direto? Matematicamente eu posso, é só dividir um pelo outro. Mas, como a gente viu no módulo passado, os custos diretos não evoluem linearmente junto com os custos diretos. Os custos indiretos evoluem em blocos. Então, esse 500
Ele não passa para 501, 502 à medida que o custo direto vai aumentando. Fatalmente, esse 500, o próximo acréscimo dele vai para 700. Então, muito cuidado quando você transformar valores absolutos em percentuais para não criar uma relação direta que não existe. A mesma coisa com a administração central e os outros valores. A administração central, as despesas, como vimos no módulo passado, também evolui em bloco. Então, esse 50 não cresce linearmente na mesma medida que forem crescendo os custos diretos. Ele dá um próximo salto à medida que os custos diretos demandarem mais serviço ou mais atenção do escritório central. Então, muito cuidado, que apesar de matematicamente ser possível, é só fazer uma conta de dividir um pelo outro, eu vou ter um percentual, mas na prática não existe relação objetiva entre eles. Então, não transforme números absolutos em percentuais, caso eles não tenham realmente uma relação de dependência direta, como tem, por exemplo, o imposto. Para cada R$1 que eu aumento o faturamento, proporcionalmente aumenta o imposto na mesma razão. Então, manter a relação percentual para aqueles itens que têm relação objetiva. Para os demais, manter em termos absolutos. Para chegar ao preço de venda, que é a receita, eu preciso identificar dois dados. Primeiro, o gasto total. Quanto que eu tenho de custo? Custo mais despesa. E a receita líquida, que é a receita menos os impostos, menos o lucro. De novo aqui, eu vou manter um certo afastamento das nomenclaturas contábeis. Tá? Não estou com essa preocupação, então a gente vai entrar em outros termos aqui que pode acabar confundindo. Então vamos manter dessa maneira que está organizado. Então a receita líquida é o que sobra da receita após a dedução dos impostos e do lucro. E lembrando daquela equaçãozinha da aula passada, eu tenho que a receita menos o lucro menos os impostos tem que ser igual a todos os meus gastos, ou seja, despesas mais custos. Lembrando que o lucro, a lucratividade deve ser determinada antes e o lucro é uma obrigação de pagamento de remuneração à empresa. Então, primeiro, a gente precisa calcular a parcela dos gastos, porque o meu valor da receita vai depender primeiro de quanto custa para eu produzir, para depois eu pensar em quanto por aquilo vai ser cobrado. Então eu preciso ter certeza quanto custa para produzir aquela obra ou serviço. Então vamos avaliar primeiro as despesas e os custos. Então eu tenho os gastos, que é o somatório de despesa com os custos. De custo direto, eu tenho os R$5.000 que vem da tabela das atividades com seus preços unitários. Os custos indiretos, que foram atribuídos, R$500. A administração central, 50, e os riscos e eventuais, 50. É importante aqui destacar que esses riscos e eventuais têm uma relação direta com as informações da primeira etapa, edital, projetos, visita técnica. Então, basicamente, daí saem as informações para se avaliar a magnitude desse custo. Somando isso tudo, eu tenho R$5.600. Então, R$5.600 é o total de gasto dessa obra. Custo direto, mais custo indireto, mais despesas. Então, voltando essa informação para a nossa equação, eu já tenho o lado direito da igualdade resolvido. Então, eu tenho que a minha receita, depois de eu descontar o lucro e os impostos, tem que sobrar R$5.600. Então vamos agora para a parcela do lucro e dos impostos. Estes dois, eles são dependentes da receita. Quanto maior for a receita, maior é o imposto. E proporcionalmente, maior deve ser também o lucro, visto que demanda mais energia, mais investimento, mais atenção da empresa, a capacidade de atender projetos, obras maiores. Então, só existe lucro e imposto se existir receita. E eles são diretamente relacionados, eles são proporcionais. Nesse nosso exemplo, cada um deles corresponde a 10%. Então, sendo a receita, eu agora vou chamar de R para simplificar aqui na fórmula.
eu tenho o lucro corresponde a 10% da receita, ou seja, 0,1 de R. O imposto também é 10% da receita, ou seja, também 0,1 de R. Substituindo na equação os termos por esses dados, eu vou ter que R, que é a receita, menos a parcela do lucro, que é 0,10R, menos a parcela do imposto, que é 0,10R, dá 5.600. Somando, trazendo tudo para termos da receita, eu vou ter que 0,8R é igual a 5.600. Resolvendo isso, eu tenho que R é a receita, é igual a R$7.000. Ou seja, eu preciso de uma receita de R$7.000 para pagar 10% de imposto, pagar 10% de lucro para a empresa e o que sobra ser R$5.600 para bancar todos os gastos relacionados à execução dessa obra. Então, esse é o preço de venda. Então, vamos conferir se essa fórmula está correta. Vamos jogar os valores que a gente calculou agora aqui para verificar se fecha. Então, eu tenho receita menos lucro menos impostos é igual aos custos mais as despesas. Receita 7.000, lucro 10% de 7.000 é 700, impostos 10% de 7.000 também é 700, é igual a 5.000 dos custos diretos, mais 500 dos custos indiretos, mais 50 da administração central, mais 50 dos riscos e eventuais. Somando cada termo de cada lado, eu tenho 5.600 de um lado, 5.600 do outro. Ok, é exatamente isso que tem que atingir. Ou seja, dessa forma, eu tenho uma receita de R$7.000, eu pago todos os impostos que eu tenho obrigação, eu faço a reserva de lucro para a empresa e o que sobra paga exatamente todos os gastos envolvidos naquela obra. Esse é o objetivo, é essa equação que a gente tem que seguir. Então, se a gente deseja participar da licitação com uma proposta de R$7.000 e temos que informar apenas o preço dos 4 serviços da obra, tem que diluir sobre o custo direto todos os outros gastos. Olha, eu cheguei nos R$7.000, mas aquela tabela, aquela planilha dos gastos, dos custos, né, dos custos diretos, só apresenta R$5.000. E quando eu entrego uma proposta, é normal não querer apresentar valores relacionados a custo indireto, engenheiro, salário de engenheiro, de mestre ou equipe, né, não disponibilizar essa informação, e muito menos informações relacionadas ao escritório central, rateios de aluguel, luz. Então, isso tudo eu preciso trazer para dentro daquela planilha de maneira que cada um daqueles itens absorva a parte proporcional que lhe cabe para chegar à diferença para alcançar o preço de venda, que é a receita que a gente calculou. Então é simples. Se o custo direto é R$5.000 e nós queremos chegar a um preço de venda de R$7.000, a gente tem que aplicar um coeficiente de majoração sobre esses custos. Esse coeficiente é dado por 7.000, que é o preço de venda, que é a receita que eu quero chegar, dividido por 5.000. Nesse caso, temos 1,4. Então, 1,4 corresponde a um acréscimo de 40% sobre cada custo direto, para se ter o preço unitário de venda de cada serviço. Então, eu tenho uma distribuição linear, eu tenho uma distribuição igual para todos os itens do mesmo índice de majoração. Todos eles serão majorados em 1,4 e dessa maneira o meu custo direto passa a contemplar todos os outros gastos necessários para se alcançar um preço de venda que atenda àquela equação que vimos agora há pouco. Então, esse fator de majoração dá-se o nome de bonificação ou benefício e despesas indiretas, também que aparece na literatura como LDI, lucro e despesas indiretas. Aqui temos o famoso BDI. Então, o orçamento de venda da obra será da seguinte maneira: mantenho a mesma estrutura da tabela de custo direto, só que agora eu vou ajustar o preço unitário com aquele coeficiente de majoração. Eu vou aplicar o BDI no preço unitário. O que é aplicar o BDI? É multiplicar cada preço unitário por 1,4. Cada um dos preços unitários aqui foram acrescidos em 40%, ou seja, multiplicados por 1,4.
totalizando os novos preços totais já ajustados, resultando num valor total de R$7.000. Então o BDI ele pode ser expresso em taxa, por exemplo 1,4, ou em termos percentuais, 40%. Vamos agora a algumas análises importantes sobre a composição do BDI. Vamos chamar a receita de preço de venda, apenas para alinhar, pois para haver receita eu dependo do contratante. Já o preço independe de ter fechado ou não o acordo. A partir do momento que eu tenho uma proposta, que eu tenho um orçamento fechado, eu tenho um preço de venda. Só é receita a partir do momento que a outra parte concorda, gera a obrigação, se transforma em receita. O valor é o mesmo, é só a questão de nomenclatura. Então, vou passar a denominar de preço de venda, visto que eu só tenho o controle da minha parte do processo. Então, como o lucro e os impostos são função do preço de venda, eles devem ser expressos em termos percentuais. Então, o imposto expresso em termos em relação ao preço de venda e o lucro também expresso em relação ao preço de venda. Trazendo para a nossa já conhecida equação, eu tenho o preço de venda menos a parcela do imposto menos a parcela do lucro é igual a despesa mais custo. Explicitando os termos da esquerda, tudo em função do preço de venda, eu tenho a seguinte equação, que o preço de venda multiplica 1 menos a taxa do imposto, a taxa do lucro, que é igual a despesa mais custo. Reorganizando isso, eu tenho que o preço de venda é igual ao meu numerador, eu tenho todos os gastos, despesa mais custo, e no denominador eu tenho 1 menos todos os fatores que atuam sobre a receita, reduzindo esse valor. Então, eu tenho na parte de cima, no numerador dessa fórmula, todos os gastos e os fatores que fazem esse gasto aumentar, ou seja, aumentando o preço como um todo. E na parte inferior eu tenho, descontando do meu preço de venda, ou seja, reduzindo a parcela disponível para custear os gastos, eu tenho todas as taxas que atuam sobre o preço de venda, sobre a receita. Então, tudo que eu tiver que tem relação direta com o preço de venda é expresso em termos de taxa e entra no denominador. Como, por exemplo, um outro item que poderia entrar aqui seria uma comissão ou um custo de representação comercial. Se, por exemplo, eu tivesse daqui descontar ou tivesse a remuneração de uma empresa ou de um representante comercial por conseguir aquele contrato e ele fosse remunerado por comissionamento, vamos imaginar uma taxa de 3% de sucesso. Fechou o contrato, ele recebe 3% do valor do contrato. Então, a remuneração dele é proporcional ao preço de venda. Entraria aqui no denominador menos o valor da comissão, porque ela está reduzindo o preço de venda, criando uma disponibilidade menor de recurso para custear todos os gastos. Então, voltando ao nosso exemplo, nós temos que o preço de venda, ele é a parte de cima, o numerador, todos os gastos, 5.000 de custo direto, R$500 de custo indireto, 50 de despesas administrativas, 50 de risco, e na parte do denominador eu tenho 1 menos 0,1, que é o lucro, e menos 0,1, que é o imposto. Dessa forma eu tenho 5.600 dividido por 0,8, resulta nos mesmos R$7.000 que obtivemos antes. Então, não existe uma fórmula para o cálculo do BDI. O BDI não é um valor, ele é um processo de obtenção do índice de majoração a ser aplicado para a obtenção do preço de venda. E esse é o ponto mais importante dessa aula. A tentativa de se identificar uma fórmula que represente o BDI, ela vai ser sempre sem sucesso, porque ela depende de diversos fatores relacionados a características de contrato, perfil da empresa e uma série de situações tão particulares quanto
a própria elaboração do orçamento. Então é impossível determinar uma única fórmula que represente de maneira correta todas as possibilidades de cálculo do BDI. Então é importante entender que BDI é um processo. O BDI é um processo do qual você vai obter o índice para majorar o seu custo e chegar no preço de venda. Então o BDI ele pode, por exemplo, ser composto dos seguintes elementos: das despesas, os gastos que não fazem parte dos custos da obra, mas são necessários para a sua execução, riscos imprevistos e contingências, para cobrir riscos e eventuais incertezas decorrentes de omissão de serviços, modalidades de contratação, épocas de chuva e etc. Despesa financeira, para compensar a perda monetária referente à defasagem entre o momento do desembolso e o momento do recebimento de pagamentos, que pode variar de alguns dias até meses após medição do serviço. Se há a necessidade da empresa buscar aporte, buscar um reforço financeiro para conseguir aquela obra, aquele custo, aquele capital, precisa também ser transferido para o BDI. E esse é um exemplo de despesa relacionada a essa obra. Não necessariamente essa realidade vai se preservar para outra obra. Então, esse BDI vai ser específico para essa obra. Então, outros tributos. Os impostos inclusos como despesas tributárias são aqueles que incidem sobre o faturamento, ou seja, sobre o preço de venda. Pois os demais já foram considerados nos custos dos materiais e dos equipamentos. Então, aqui são os tributos relacionados à venda da obra ou do serviço. Os impostos que estão os materiais, mão de obra, equipamentos, já estão lá nos custos diretos, já foram considerados lá, eles têm associação direta com o que está sendo utilizado, com os insumos que estão sendo utilizados. Aqui entram os tributos relacionados à receita. E, mais uma vez, depende de uma série de fatores, depende de questões de tributação do município, do que código que está sendo utilizado para a emissão da nota, regime tributário da empresa, uma série de fatores. Outro, despesas de marketing e comercialização, gastos relacionados à divulgação da empresa, participação de licitações. Então, tem uma série de gastos relacionados a marketing e comercialização que a empresa precisa constantemente desenvolver e que precisa suportar isso até o momento de fechar uma ou duas obras, e aí esse custo é rateado, é diluído, é distribuído entre as empresas através do BDI. E o próprio benefício ou lucro, que é o nível de lucratividade almejado na obra, no empreendimento, e remuneração financeira para a empresa pela prestação do serviço. Então, para esses elementos, uma equação que atende a esses parâmetros e pode representar o BDI é dada por essa equação, onde eu tenho basicamente a mesma estrutura comentada anteriormente. No numerador, eu tenho 1 mais as taxas que acrescem aos custos, e aí eu tenho um somatório de índices que aumentam os gastos, e a parte do denominador eu tenho 1 menos todas as taxas que incidem sobre o preço de venda, que reduzem a quantidade de dinheiro disponível para custeio dos gastos. Então, em cima eu tenho a taxa de administração central, a taxa de risco do empreendimento, a taxa de despesa financeira, taxa de tributos federais, taxa de tributo municipal, taxa de despesa de comercialização e o lucro ou remuneração. Agora, essa fórmula é uma fórmula que está disponível na literatura sobre o assunto. Eu gostaria de chamar a atenção aqui de ela está correta, porém não pode ser aplicado para todo e qualquer caso. Eu vou examinar aqui só um elemento e você vai fazer essa avaliação para os demais. Vamos pegar só o primeiro item. O primeiro item I, taxa de administração central, é uma despesa. Está ali, 1 mais I. Para essa fórmula fazer sentido, esse I tem que ser expresso em termos de 0,03, por exemplo, se considerar que meu escritório, minha administração central, tem um custo de 3%. Então, eu estaria falando aqui de 1 mais 0,03, eu teria com 1,03. Ou seja, eu preciso acrescentar 3% aos meus gastos para custear o meu escritório. Isso faz sentido se esse 3% foi obtido da seguinte maneira: eu tenho todo o meu orçamento de produção, que deu 100 mil,
e eu tenho todos os meus gastos relacionados ao escritório, que deu um valor X. Rateando esse gasto do escritório para todas as obras, a parcela que coube para essa minha obra em estudo deu R$3.000. Então eu tenho R$3.000 sobre 100, 3%. E é encaixado aqui. Ou seja, eles não possuem uma relação direta. Porém, eu transformei os números em termos percentuais para aplicação na fórmula. Correto. Agora, em havendo uma alteração no orçamento de produção, se esses 100 passar para 120, 150, não necessariamente a administração vai manter 3%. Essa conta precisa ser refeita e ela pode ser que diminua, porque 3.000 corresponde a 3% de 100, não de 120. Então esse número pode cair, porque esse 20.000 a mais no custo não necessariamente implica numa maior demanda do meu escritório central. Então, essa é uma fórmula pegada da bibliografia, ela não está errada, mas cuidado com a aplicação, principalmente na transformação de valores que acontecem de maneira absoluta, principalmente relacionado a custos indiretos e despesas, que são gastos em bloco, e transformando isso em percentual. Qual é o risco disso? De você ficar com valores muito altos, não representativos, e perder o controle. Você não ter mais a condição de fazer realmente um monitoramento e controle desses dados, porque você criou relações onde elas, na verdade, não existem. Essa fórmula dá um resultado em índice, ou seja, 1, alguma coisa. Se tiver em termos percentuais, basta diminuir 1 e multiplicar por 100, você vai ter o mesmo valor em termos percentuais. Atenção! Fatores que variam conforme outros devem ser expressos em percentuais. Então, aqueles que têm relações diretas, aumentou a receita, aumentou o imposto, esses devem ser em termos percentuais. Aumentou a receita, ou seja, o preço de venda é maior, a comissão também é maior, também em termos percentuais. De outra forma, não. Então, a não ser que não sejam diretamente relacionados, não transformar em termos percentuais. Custos de seguro. Se o seguro tiver uma relação direta com o custo total da obra, ok, ele entra em termos percentuais. Se não tiver, for um valor fixo até certo valor, ele entra como se fosse uma despesa de custo indireto em bloco e trabalha com valor absoluto. A estrutura do preço de venda ela deve ser feita por obra ou serviço e não uma regra geral. Então, o cálculo do BDI, a estruturação do preço de venda, ela é por obra, por contrato, por serviço. Cada um tem uma realidade, cada um tem um perfil de informações a respeito da etapa inicial, características específicas da obra, momento de economia de uma maneira geral, interesse em participar, concorrência, uma série de conjuntos que vão tornar cada negociação, cada contrato, cada obra única. E deve ser utilizado um preço de venda, um cálculo de BDI para cada obra ou serviço. Portanto, não existe uma fórmula mágica para o BDI, muito menos um valor definido, independente de instruções legais e contratuais. É comum em editais ou contratos que exijam que o BDI esteja dentro de uma faixa ou que seja um valor específico por determinação de Tribunal de Contas ou edital ou contrato, seja lá como for. Independente disso, a gente vai tratar isso depois, você calcula o seu BDI, você calcula os seus custos para a sua obra da maneira correta, da maneira exata, como você tem que gerir. Esse ajuste é feito posteriormente. Então, o BDI ele vai transformar o orçamento de produção em orçamento de venda. Só há que se falar em BDI quando o objetivo é eu transformar o meu orçamento de produção em orçamento de venda. Por exemplo, equipe de obra incorporadora com execução da obra. Trabalha exclusivamente com orçamento de produção. Então, não passa absolutamente nada de BDI, de qualquer um desses fatores que entra na composição do BDI no orçamento que é disponibilizado para a obra, porque essa informação não cabe à produção. Então, só a parte comercial da empresa, só a parte de negociação da empresa é que vai
ter a informação do restante, ou seja, a transformação do orçamento de produção em orçamento de venda, porque o caminho do recurso financeiro também se dá ao inverso. A venda é feita, o recurso entra na empresa, né? A receita entra na empresa, dali é feita a separação do pagamento dos impostos, de todas as obrigações, do lucro, e disponibilizado para a obra a parcela referente a orçamento de produção, que é todos os gastos relacionados a custo direto mais custo indireto. Esses são os principais pontos relacionados ao BDI. Tem uma questão conceitual de fundamental importância aqui, que é entender exatamente o BDI e a estrutura matemática de como ele opera, o numerador e o denominador e sobre quais elementos. A orientação é que você assista essa aula mais uma vez, de uma maneira bem pausada, para compreender exatamente o que está sendo passado aqui, que nas próximas já vamos fazer uma aplicação mais rigorosa disso e com algumas técnicas de manobra para distribuir esse BDI de uma maneira não linear e como fazer a adequação dos preços de venda em cada um dos itens de orçamento de uma maneira que você atenda a todos os requisitos de editais, contratações e todas as demais obrigações que você precisa para manter a competitividade e ter realmente uma proposta matadora. E importante, o material para baixar dessa aula possui um exercício para testar a aplicação prática do conteúdo dessa aula. São 2 arquivos, um com um simples exercício e o outro com o exercício com a sua resolução. Antes de ver a resolução, tente fazer o exercício. Assista a aula quantas vezes forem necessárias e muita atenção a todas as informações e principalmente as relações entre os valores. Se coloque na situação e execute todo o processo do BDI. Se tiver qualquer dúvida, basta deixar nos comentários.